Que a graça e a bênção divina acompanhem o dia de cada pessoa que nos ouve hoje. Hoje a gente vai entrar num daqueles temas que realmente expandem a mente, sabe? Uhum, com certeza. É o tipo de assunto que muda totalmente a nossa perspectiva sobre a própria realidade. Exato. Imagina só, um ser tão, mas tão absurdamente independente, que se o universo inteiro desaparecesse amanhã, Literalmente sumisse. isso, se todas as galáxias, os planetas, as leis da física simplesmente deixassem de existir de uma hora para outra, Nossa, uma imagem forte. né? E mesmo com tudo isso sumindo, esse ser não perderia uma única fração da sua glória, do seu poder ou da sua essência. É algo quase impossível para a mente humana processar de primeira. Pois é. E para ajudar a gente a destrinchar essa ideia filosófica do absoluto e encontrar o Deus real da teologia clássica, nós vamos mergulhar no material monumental hoje. Um peso pesado da teologia. Com certeza. Estamos falando do livro Teologia Sistemática, escrito pelo autor Louis Berkhof. E o que torna essa nossa exploração de hoje tão vital para quem nos ouve é que não estamos apenas repassando dogmas antigos ou lendo sobre história, sabe? Certo? Estamos, na verdade, tentando compreender a própria arquitetura de tudo que existe. A seção que estamos analisando foca na doutrina de Deus. Mais especificamente naqueles que são chamados de atributos incomunicáveis, né? Exatamente. E assim, só que deixar bem claro para quem acompanha a nossa exploração, quando Berkhof fala em incomunicáveis, ele está falando daquelas características que pertencem exclusiva e unicamente a Deus. Aquelas que não são transferidas para a gente. Isso, são os traços que enfatizam o ser absoluto dele. Aquilo que marca uma diferença infinita, aquele abismo intransponível entre o Criador e a criatura. É o que separa a categoria do divino da nossa categoria humana. Porque não estamos falando de coisas como amor ou justiça. Nós humanos podemos refletir essas coisas em pequena escala, certo? Sim, esses seriam os atributos comunicáveis. Ah, perfeito. Então hoje o foco é naquilo que torna Deus completamente outro, com o maiúsculo. Exato. E entender essa distinção, sabe, é o alicerce para qualquer pessoa que queira aprofundar seu conhecimento teológico. Sem isso, a base fica fraca. Fica. Quando a gente compreende esses atributos, a gente começa a ver a magnitude real do ser que estamos tentando descrever. E o Berkhof faz um movimento muito inteligente logo de cara. O que ele faz? Antes mesmo de listar as características de Deus, ele faz questão de contrastar o Deus cristão com a ideia filosófica do absoluto. Ah, sim. Porque para muita gente, à primeira vista, parece a mesma coisa, né? Parece muito. Para um estudante desavisado, é fácil confundir. Certo. Vamos desempacotar isso. Antes de listar as características, a gente precisa definir de quem estamos falando de verdade. Isso é fundamental. O termo absoluto vem do latim absolutus, a ideia de algo que é livre de condições, livre de amarras. Solto de qualquer dependência. E na filosofia pura, o absoluto é o fundamento último de toda a existência. Mas o Berkhof argumenta que os filósofos meio que falham miseravelmente ao tentar usar esse conceito na teologia. Eles falham e falham feio. Porque a filosofia muitas vezes não consegue conceber um ser supremo que seja ao mesmo tempo infinito e pessoal. É difícil juntar as duas coisas na lógica pura, né? Muito. E Berkhof traz pensadores de peso para ilustrar isso. Ele menciona o Spinoza, por exemplo. Ah, o Spinoza é clássico nessa discussão. Pois é. Para o Spinoza, o absoluto é o único ser autossubsistente e tudo o que existe no nosso mundo seriam apenas modos transitórios desse ser. Ou seja, na prática, ele identifica Deus com o próprio mundo material. Exatamente. O mundo é Deus e Deus é o mundo, basicamente. Mas assim, sendo o advogado do diabo aqui, para quem está ouvindo e pensando de forma puramente lógica, o Spinoza não tem certa razão. Como assim? É que, se Deus é infinito, ele não deveria englobar tudo o que existe, incluindo a matéria e o universo. Ah, eu vejo onde você quer chegar. Porque, se o universo está fora de Deus, isso não imporia um limite espacial ou existencial a ele? Se tem algo que não é ele, ele já não é infinito.
Essa é a grande armadilha do panteísmo. E é exatamente por isso que o Berkhoff rejeita essa ideia com tanta força. Explica melhor essa armadilha pra gente. É que, se a gente diz que Deus engloba tudo materialmente e que o universo é uma extensão dele, a gente torna Deus dependente do universo. Ah, entendi. Ele passa a ser afetado por cada mudança cósmica, cada estrela que morre, cada ação humana. Ele deixaria de ser soberano, então. Exato. Ele passa a ser apenas a soma de todas as coisas mudando o tempo todo. E Berkhoff mostra que outros filósofos cometem erros parecidos, só que em direções opostas. Tipo o Hegel. Isso. O Hegel vê o absoluto como a unidade total do pensamento e do ser, como um processo histórico em evolução contínua. Um Deus que está aprendendo e evoluindo com a história. E já o Bradley, outro filósofo citado, vai para o extremo oposto. O que o Bradley diz? Ele diz que o absoluto é tão transcendental, tão distante, que simplesmente não se relaciona com nada, muito menos com a vontade humana finita. Nossa, então o absoluto do Bradley soa como uma força cósmica surda, cega e totalmente isolada da gente. É uma geladeira existencial. Pois é. E o do Spinoza é como se Deus fosse a própria engrenagem do relógio suja de óleo. Uma boa imagem. Me parece que o Deus da teologia clássica de Berkhoff é bem diferente dessas duas pontas. Sabe o que me vem à mente? O quê? É como um autor genial de um livro. O autor não precisa da sua história para existir, ele já estava vivo antes de pegar na caneta. Com certeza. Mas ele escolhe, por pura vontade e de forma muito pessoal, interagir com os personagens que criou. E ele faz isso sem nunca se confundir com a tinta ou com o papel da página. Olha, essa analogia capta perfeitamente a distinção. O Deus da teologia clássica é a causa primeira autoexistente. Certo. Ele é completamente autossuficiente e não precisa do mundo para ser quem é, o que derruba a tese do Spinoza. Mas ao contrário daquele absoluto isolado do Bradley, ele escolhe entrar livremente em relação com a sua criação. A palavra-chave aí é livremente, né? Sim, a liberdade sustenta a visão do Berkhoff. O Deus cristão tem vontade própria, não é uma força mecânica. Mas aí vem uma questão. Se ele é esse autor não criado da realidade, a pergunta inevitável, que chega a dar um nó no cérebro de qualquer um, é como ele próprio existe. É a pergunta de $1 milhão. Quem causou o autor? O que nos leva diretamente para a base de todos os atributos incomunicáveis que o livro traz. Que é a existência autônoma. Isso, a famosa aceidade. Exato. E historicamente a palavra azeitas vem do latim a se, que significa a partir de si mesmo ou auto-originado. Certo, mas o Berkhoff faz uma nota interessante sobre isso, não faz? Faz sim. O que é fascinante aqui é que Berkhoff aponta que os teólogos reformados preferiram adotar outro termo. Eles usavam independência. Independência. Isso. E a razão para isso é muito profunda. Não se trata apenas de dizer que a origem de Deus está nele mesmo, sabe? Mas sim que ele é independente no dia a dia. Exatamente. Ele é ativa e continuamente independente em tudo. No seu ser, nas suas virtudes, nos seus decretos e nas suas obras. Ele não reage a emergências. Entendi. Mas espera aí. O livro traz uma distinção técnica que eu achei brilhante, mas que pode confundir. Qual parte? Ele afirma categoricamente que Deus não é causa sui, ou seja, Deus não é a causa de si mesmo. Sim, ele bate muito nessa tecla. Mas espera aí, como algo pode ser não causado sem ser a causa de si mesmo? Isso parece um jogo de palavras, um paradoxo. Parece mesmo, mas é uma precisão lógica de extrema importância para a teologia. Como assim? Pensa comigo. Para que um ser cause a própria existência, ele teria que agir antes de existir. Ah, verdade? Ele teria que ser a causa que vem antes e o efeito que vem depois, simultaneamente, o que é impossível. Não dá para você dar a luz a você mesmo. Exatamente. Por isso, a teologia clássica evita dizer que Deus se criou. Em vez disso, o Berkhoff esclarece que Deus é o ser não causado. Ele não veio a existir, ele só existe. Ele simplesmente é, pela absoluta necessidade do seu próprio ser. A própria essência dele exige a existência. O homem tem a causa fora de si, Deus tem em si. Então, se a gente fôssemos usar uma imagem para quem nos ouve, nós, seres humanos, somos como aparelhos elétricos. Certo. A funcionarmos e termos vida.
a gente precisa ser ligado na tomada. A gente recebe energia de uma fonte externa, dos nossos pais, do oxigênio e, em última análise, do próprio Criador. Nós somos os efeitos de uma causa. Isso. Mas Deus não é uma bateria recarregável infinitamente grande que fica fornecendo energia para recarregar a si mesma. Não mesmo. Ele é a própria definição de energia. Ele não precisa ser ligado em nada, nem em si mesmo, porque a natureza da existência emana dele. Perfeito. É exatamente o que aquele texto famoso de João 5,26 diz, não é? Que o Pai tem a vida em si mesmo. E isso é expressado no próprio nome Jeová. O eu sou. E o que torna essa discussão filosófica tão relevante é a sua aplicação prática no nosso dia a dia. Sim, não é só teoria. O Berkhoff argumenta que é precisamente essa independência total que garante a segurança existencial de quem confia nele. Porque se ele dependesse de algo, a gente estaria em apuros. Com certeza, pense na gravidade disso. Se Deus dependesse de qualquer coisa no universo para existir ou para manter seu poder, ele seria vulnerável. E um Deus vulnerável pode falhar. Exato. A promessa de salvação estaria sujeita a falhas no sistema. A aceidade é o que garante que ele nunca vai falhar por falta de recursos. Mas isso me leva a um conflito imediato no livro. Qual? Se Deus já é a própria energia incausada, existindo num estado de perfeição necessária, qualquer interação com o nosso mundo super confuso deveria alterar ele, certo? É o que a nossa intuição diz. E isso nos joga no conceito da imutabilidade. Se ele interage com a gente, como é que ele não muda? A imutabilidade é o corolário lógico da aceidade que a gente acabou de ver. Não há mudança no ser divino, nem nas perfeições, nem nos propósitos, nem nas promessas dele. Ele é imune a acréscimos? Imune a acréscimos e a diminuições. A dedução filosófica do autor é simples, mas é irrefutável. Manda ver. Se um ser é a perfeição absoluta, qualquer mudança só poderia ocorrer em duas direções. Para cima ou para baixo. Isso. Ou ele mudaria para melhor, o que significaria que ele tinha algum defeito e não era perfeito antes. Faz sentido. Ou ele mudaria para pior, o que significaria que ele deixou de ser perfeito. Então, em Deus, tanto a melhoria quanto a deterioração são coisas impossíveis. Só que isso levanta um vespero teológico enorme, não levanta? Ah, levanta muitos debates. Porque se a vontade de Deus nunca muda, como a gente lida com outras visões teológicas que dizem que Deus reage às nossas escolhas humanas? O Berkhoff bate de frente com muita gente nessa parte. Sem dúvida, ele entra na controvérsia. Ele defende a imutabilidade clássica contra as perspectivas pelagianas e arminianas. Que dizem o quê na leitura dele? Na leitura de Berkhoff, essas visões sugerem que certas decisões de Deus dependem das ações humanas. Condicionais, tipo. Isso. E se Deus decidir algo com base no que um humano fará no futuro, a vontade de Deus estaria sendo moldada pela criatura. E para Berkhoff isso destrói a independência divina. E ele também ataca as visões panteístas de novo, né? Sim, ele rechaça a visão de um Deus em eterno desenvolvimento, aquele Deus que vai crescendo junto com a história. Para a teologia reformada, o propósito de Deus é eterno e fixo. Não é um laboratório de tentativa e erro. Ok, a lógica filosófica do autor é sólida. Mas e a Bíblia? É aí que o pessoal costuma questionar. A gente lê em várias passagens que Deus se arrepende, que ele muda de ideia, que ele retira um castigo quando um povo pede perdão, como foi no caso lá da cidade de Nínive. Sim, o livro de Jonas. Como a gente reconcilia um Deus que, filosoficamente, não pode mudar, com um Deus que textualmente muda de atitude o tempo todo? Essa é a objeção clássica. E o Berkhoff resolve isso introduzindo dois princípios fundamentais. O primeiro é o uso da linguagem antropopática. Antropopática, um palavrão teológico. Basicamente significa atribuir sentimentos humanos a Deus. A Escritura faz isso para que a gente possa sequer começar a compreender o divino. Uma acomodação para a nossa mente pequena. Exato. Ela atribui frustrações, mudanças de estado e emoções para facilitar o entendimento. O segundo princípio é a ideia de que Deus é actus purus. Ato puro. Isso. Ele está sempre em ação. A imutabilidade de Deus não é imobilidade. Deus não é um bloco de gelo cósmico ou uma estátua de mármore. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a mudança ocorre, mas não nele,
Uhum. Sabe o que me vem à cabeça tentando visualizar isso para quem nos ouve? O quê? Imagina que eu estou pedalando uma bicicleta debaixo de um temporal e tem um vento absurdamente forte batendo de frente contra mim. Uma tempestade daquelas. Isso. Está muito difícil, estou sofrendo a cada pedalada. Aí, de repente, eu percebo que estou no caminho errado. Eu dou meia volta e viro a bicicleta na direção oposta. Certo. Imediatamente, aquele mesmo vento começa a me empurrar pelas costas, facilitando a minha vida. Se eu não entendesse de física, eu diria para você, nossa, o vento mudou de atitude, agora ele está me ajudando. E faria todo sentido dizer isso. Pois é. Mas o vento não mudou nada. Ele continuou soprando exatamente com a mesma força e na mesma direção imutável. Fui eu que mudei a minha relação com ele. A minha posição mudou. Olha uma analogia fantástica. E é exatamente assim que o livro explica a relação de Deus com mudança humana. Sério? Sim. A intenção eterna de Deus de perdoar aquele que se arrepende e de se opor à injustiça sempre existiu. Nunca sofreu mutação. Ah, o vento sempre soprou nessa direção. Exato. Quando uma pessoa ou uma nação como Nínive muda de direção moral, ela passa a experimentar a face da graça de Deus em vez da face do juízo. Nossa, faz muito sentido. A alteração ocorreu na criatura, não no Criador. E isso mesmo. A relação da criatura com Deus mudou, mas o ser de Deus, os propósitos e as promessas dele permaneceram completamente intactos. Bom, esse esclarece bastante coisa. Mas a minha mente ainda esbarra em outra barreira aqui, avançando no material do Berkov. Vamos lá. Se Deus não muda com o passar dos eventos materiais, como ele existe dentro de um universo que é, por definição, feito de tempo e espaço contínuos? É o próximo atributo. Porque se para não ser afetado pelo tempo, ele precisa existir fora dele, o que isso significa na prática? Isso nos leva à questão da infinidade divina, certo? Certo. E aqui Berkov nos faz um alerta essencial logo no começo. A infinidade de Deus deve ser concebida como intensiva e não apenas extensiva. Como assim? A nossa mente humana tende a pensar na infinidade apenas como algo muito grande, uma quantidade incalculável de quilômetros ou anos. Uma fita métrica que não acaba nunca. Isso. Pois o Berkov divide a infinidade em 3 aspectos qualitativos. O primeiro é a perfeição absoluta. O poder de Deus não é apenas muita força muscular cósmica espalhada. É um poder qualitativamente perfeito, livre de defeitos. Entendido. O qualitativo importa mais que o quantitativo. Uma santidade intensamente perfeita. Uhum. Mas e quando a gente chega no segundo aspecto detalhado pelo autor? Que é a eternidade, a relação dele com o tempo. É aí que o conceito realmente se aprofunda. O texto cita uma observação magistral do teólogo James Orr sobre isso. O que o Dr. Orr diz? Ele diz que a gente pensa popularmente na eternidade como um tempo que simplesmente não acaba, um relógio que marca os séculos para o passado e para o futuro. Tipo uma linha do tempo infinita? Sem as limitações temporais por completo. Deus não experimenta o tempo de forma sucessiva. Ele não tem ontem e amanhã. Não. Ele tem toda a sua existência num único e indivisível presente. Eu tenho que confessar para quem nos ouve que isso dá um tilt no meu cérebro. E no de todo mundo, para ser sincera. Porque para nós o tempo é sequencial. É como estar na calçada assistindo a um desfile de rua, sabe? Carro alegórico por carro alegórico. Uhum. A gente vê o que está passando agora, a gente tem a memória do carro que já virou a esquina e ficamos na expectativa do próximo carro que ainda vai aparecer. Nós vivemos fatiados no tempo. Exato, presos na sucessão. Se Deus não está sujeito a isso, é como se ele estivesse num helicóptero bem alto, vendo desde o ponto de partida do desfile até a linha de chegada de uma só vez. Num grande agora indivisível. Exatamente. A sua analogia do helicóptero ilustra bem a diferença. O Dr. Orr explica que Deus transcende o tempo. Ele está presente em cada partícula de tempo, agindo na nossa história. Mas a natureza eterna dele não é dividida. É o eterno eu sou. Isso. E essa ausência de sucessão temporal é o que o torna imune à ansiedade ou à surpresa, características que definem a experiência humana.
porque ele já está no amanhã. Sim, num presente eterno. Nossa. Bom, indo para o terceiro aspecto. Nossos ouvintes já conhecem o conceito básico de onipresença, que Deus está em todo lugar. Não precisamos chover no molhado detalhando que ele está no Japão e no Brasil ao mesmo tempo. Verdade, isso é o básico. A questão filosófica do Berkhof é como ele está presente no espaço físico sem se misturar com ele. E aí o livro distingue imensidade de onipresença através de dois termos bem técnicos. Os famosos termos de ocupação do espaço. Isso. Ocupar o espaço circunscritivamente versus repletivamente. Eu confesso que precisei ler isso umas 2 vezes. É um jargão denso mesmo, mas a mecânica por trás disso é fascinante. Corpos físicos, como nós, ocupam o espaço circunscritivamente. Ou seja, com limites. Exato, com fronteiras. O meu corpo ocupa esta cadeira e, portanto, não pode ocupar o espaço da sua cadeira ao mesmo tempo. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Isso. E espíritos finitos, como os anjos na teologia, ocupam o espaço de forma definida. Eles não têm massa, mas operam num lugar de cada vez. Mas Deus ocupa o espaço repletivamente. E o que isso quer dizer na prática? Significa que a imensidade dele transcende as limitações espaciais e a onipresença dele preenche todo o espaço com a totalidade do seu ser, sem ser contido pelo espaço e sem ser esticado ou dividido. Então, a gente não pode pensar que Deus está espalhado pelo universo. Tipo uma nuvem de gás, sabe? Onde tem um pedaço de Deus na Via Láctea e outro pedaço lá na constelação de Órion. De jeito nenhum. Se ele estivesse espalhado, ele teria partes, e isso limitaria quem ele é. Todo o seu ser está íntegro e presente em cada ponto concebível do espaço. Nossa! E isso afasta a teologia de 2 armadilhas gigantescas que o livro menciona. Com certeza. Afasta do deísmo, que imagina que Deus criou o mundo e se retirou para observar de muito longe. O Deus relojoeiro que foi embora. Isso, e afasta do panteísmo de novo, que confunde Deus com a própria matéria das coisas, das árvores, das montanhas. Ele preenche a criação, mas é distinto dela. Exato, imanente perto de nós, mas transcendente na sua essência. O que nos leva ao ponto de interrogação final da nossa exploração. Vamos lá. Se ele preenche todo o espaço com todo o seu ser sem se esticar, e não é uma nuvem de gás composta por átomos, do que ele é feito? É a pergunta natural a se fazer. Isso deságua no último atributo incomunicável que o Berkhof aborda, a unidade de Deus, e mais especificamente, a simplicidade. Berkhof usa 2 ramos cruciais em latim aqui para fatiar o problema. O primeiro é a unitas singularitas. A unicidade numérica. Isso, basicamente, significa que só existe um ser divino absoluto. A base bíblica clássica para isso é Deuteronômio 6:4, aquele texto que diz: "O Senhor nosso Deus é o único Senhor." Onde a palavra hebraica errad destrói qualquer possibilidade de politeísmo. Exatamente, o politeísmo é impossível nesse sistema. Certo, um único Deus, matemática simples. Mas o segundo termo é onde o chão desaparece sob os nossos pés de novo. É a unitas simplicitatis, a simplicidade de Deus. O que isso quer dizer no contexto teológico? Na teologia, simples não significa algo fácil de entender ou sem sofisticação. Significa estritamente que Deus não é feito de partes ou de uma composição. As 3 pessoas da Trindade, por exemplo, não são frações da essência divina. E isso é muito indigesto para a nossa mente humana, porque a realidade que a gente conhece é 100% montada. Tudo que a gente vê tem partes. Nós somos montados. Nós somos compostos de corpo, mente, órgãos, memórias, células. Se você tira uma parte de nós, a gente deixa de ser o que era. Uhum. Se Deus fosse montado como peças de Lego, juntando poder, mais conhecimento, mais presença, logicamente, quem quer que tivesse fabricado e juntado as peças seria maior do que ele. Iria exigir um fabricante anterior. Exato. Então, para ser a causa primeira, ele tem que ser perfeitamente simples, como um diamante puro, absoluto, e não uma salada de frutas com vários ingredientes misturados. E se conectarmos isso ao quadro geral que estamos construindo, a simplicidade é o que sustenta a própria autossuficiência
que vimos lá no começo. Mas o livro traz uma objeção moderna interessante sobre isso, não traz? Traz sim. Muitos teólogos modernos negam essa simplicidade absoluta. E o autor cita nominalmente o teólogo Robert Louis Dabney. O que o Dabney dizia? O Dabney rejeitava que a essência de Deus e os atributos fossem a exata mesma coisa. Ele achava que a substância e os atributos tinham que ser distintos. E por que ele rejeitaria isso? O que ele temia perder? Ele temia que a simplicidade absoluta transformasse Deus numa abstração, numa fórmula matemática impessoal e não numa pessoa viva com intelecto e vontade. Faz sentido o medo dele. Mas como Berkhof responde? A resposta clássica é que os atributos de Deus não são adicionados a ele. Ele não tem atributos, ele é os seus atributos. Ele não tem amor, ele é amor. Exatamente. Se os atributos fossem adições, ele seria composto. E todo ser composto depende da harmonia das suas partes para existir, o que destruiria a sua independência. É impressionante como um conceito puxa o outro e constrói essa arquitetura mental indestrutível no livro. É um sistema muito bem amarrado. Se ele não fosse simples, teria partes. Se tivesse partes, seria causado por quem as juntou. Se fosse causado, não seria independente. Se não fosse independente, poderia mudar. Está tudo perfeitamente conectado. Isso. Fazendo uma síntese bem rápida de tudo que vimos. Hoje nós conhecemos o Deus absoluto que é independente pela sua aceidade. Imutável nas suas promessas, infinito além das fronteiras do tempo e do espaço. E perfeitamente simples na sua essência indivisível. E eu quero reforçar para quem nos ouve que essas não são apenas abstrações de Torre de Marfim para acadêmicos, sabe? É isso que garante que Deus seja confiável. Exatamente. Se ele não fosse absoluto nessas características, a nossa fé estaria construída sobre areia movediça. Mas eu quero deixar uma reflexão final, um pensamento provocativo para quem está ouvindo continuar matutando hoje. Qual seria? A gente discutiu a imutabilidade, a eternidade onde todo o tempo é agora, e a gente usou aquela analogia da bicicleta contra o vento. A pergunta é, se Deus já habita num presente eterno onde todo o tempo é agora, e se a sua vontade é totalmente imutável, como isso afeta a maneira como nos aproximamos dele nas nossas orações diárias? Um ótimo ponto. A gente ora para tentar mudar a mente de um Deus que, por definição, não muda, ou será que a gente ora para que ele mude a nós, alinhando a nossa pequena bicicleta com o vento soberano da vontade dele? Fica aí a reflexão. É algo profundo para confrontar no nosso coração. E para quem quer ir ainda mais fundo nesse clássico, informamos que teremos um novo episódio desse mesmo livro. Agradecemos demais a companhia de vocês nessa jornada de hoje. Deus abençoe todos os ouvintes.